Meus irmãos, vamos continuar a nossa reflexão. Estamos vendo sobre a fugacidade da vida humana. E desta feita nós estamos vendo alguns exemplos de legados deixados por alguns personagens na Bíblia Sagrada. Já vimos Jeroboão, que introduziu a idolatria, Roboão, que por rejeitar o conselho aconteceu a divisão, o exterminário. Eli, que foi omisso em corrigir os filhos. Acasias, que substituiu a Deus por outro Deus, Deus um Deus minúsculo. E nós estamos vendo Acabe deixou o legado de ser perseguidor de profeta. E profeta aqui, como era um líder, nós estamos aplicando aos líderes da dispensação da graça. Vimos algumas pessoas que perseguiram profetas. Vimos as consequências, ou algumas consequências, na vida de quem persegue profetas. Só recapitulando: acende o furor de Deus por desprezar e zombar dos profetas, carrega a culpa de ter feito mal ao profeta e será cobrado por Deus. E nós ficamos, porque os profetas eram perseguidos, e nós vimos por causa das mensagens de condenação que Deus ofertava a eles. Isso aí levantava o ânimo das pessoas e de líderes políticos e alguns religiosos também. E aí os verdadeiros profetas eram perseguidos por causa dessas mensagens. Mas também, irmãos, os profetas eram perseguidos, os profetas de Deus, eram perseguidos por desafiar as autoridades que levavam o povo a desviar de Deus. Quem lê a Bíblia Sagrada sabe muito bem disso aí. O Antigo Testamento, principalmente, ele é recheado de histórias de profetas que eles desafiaram as autoridades religiosas, como sacerdotes, e também autoridades políticas, os reis de então. Então, quando eles desafiavam as autoridades religiosas e políticas de sua época, porque essas autoridades chegavam a levar o povo a desviar de Deus. São vários exemplos da Bíblia Sagrada. Tem Elias, tem Eliseu, tem o próprio Daniel e outros profetas de Deus que desafiaram suas autoridades na época, porque faziam o povo de Deus se desviar. Então, muitas das vezes, o líder da dispensação da graça, ele também desafia, Não é um desafio em forma de esculhambação, não, de forma alguma. Como uma vez, uma pessoa em um culto ao ar livre, ela ficou pregando e começou a detonar com líderes religiosos, principalmente católicos, saiu detonando, esculhambando, enfim. Político botou no mesmo saco, e essa pessoa não era da nossa igreja, foi um dia, depois saiu. E quando essa pessoa pregando, que eu passei ouvindo, estava até com cheia, no dia de sábado, a gente foi no mercadinho, e quando eu vi o camarada pregando, esculhambando, líder religioso, líder político, eu disse: meu Deus, o juízo desse camarada se botar no pinto, o pinto doido, capaz de aparecer alguém lá e dar uma pisa nele, e ele dizer: não, eu apanhei por amor a Cristo. Não, desse jeito, apanhar por amor a Cristo, esculhambando líder religioso de outras denominações, esculhambando líder político, não, de jeito nenhum. Desafiar aqui, irmãos, é chamar aquela autoridade a colocar a mão na consciência. Olha o que você está fazendo. Não faça isso, que você está conduzindo o povo
a se desviar do verdadeiro Deus. Era o que acontecia na antiga lei, quando os reis de Israel e reis de Judá, que conheciam a Deus, faziam muitas das vezes, não todos, mas vários líderes políticos ali de Israel, conduziam o povo a se desviar de Deus, e aí Deus levantava os profetas para desafiá-los. Às vezes era sacerdote. Deixa eu ver aqui, está vindo um texto aqui que não está no material. Deixa eu ver se eu vou achá-lo aqui. Olha aqui, Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2, versículo 7 e 8. Porque os lábios do sacerdote guardarão o conhecimento, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Então veja que o versículo 9 ainda diz aqui, ó: por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Então veja que os sacerdotes, na época que Malaquias estava sendo levantado como profeta, os sacerdotes estavam completamente, irmão, desviados do caminho de Deus e fazendo muitos, esta é a expressão bíblica, fazendo muitos tropeçar na lei de Deus. E é aí quando Deus age, levantando o profeta para desafiar as autoridades. Até na igreja, irmão. Se na igreja aparecer algum crente querendo fazer alguém tropeçar na lei de Deus, o pastor age como um profeta, desafiando tais pessoas. Olha aqui, não está no material não, aqui, olha aqui, Apocalipse capítulo 2 e versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Isto na igreja de Pérgamo havia pessoas lá, algumas pessoas, fazendo outros se desviarem dos caminhos de Deus. Versículo ainda 20, que é outra igreja que atira: mas tenho contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha aí, na dispensação da graça, havia nessas duas igrejas pessoas que estavam fazendo outros a se desviarem de Deus. E agora o Senhor vai e dá esta mensagem aos anjos da igreja, que eram os pastores daquelas duas igrejas ali. Então os profetas são levantados por Deus e são perseguidos quando desafiam tais autoridades ou pessoas da igreja que queiram levar, conduzir outros a se desviarem de Deus, daquilo que está na palavra de Deus. E é aí
onde muitas das vezes o pastor é taxado como chato. Não, o pastor é chato, o pastor é insensível, o pastor não quer a igreja cheia, não quer, irmãos. O pastor quer a igreja cheia. O pastor quer a igreja cheia, assim como Deus também quer que a casa dele se encha, como disse Jesus. Então, Jesus quer que a igreja, que a casa dele se encha. O pastor também quer que a casa se encha. Agora, se encher, irmão, de todo mundo, de todo jeito, todo mundo fazendo o que quer, o que parece bem aos seus olhos, andando conforme quer andar, trilhando por onde quer trilhar, né? Como alguém diz, eu não devo ir a cabeça pastor. Não é dever a cabeça pastor. Mas se você é ovelha, então eu vou usar essa frase. Então você deve a sua cabeça ao pastor. Agora, se você não é ovelha, então você não deve a sua cabeça ao pastor. Quando o pastor entra com essas ações, irmãos, fortes, para desafiar, para acabar com essas mazelas, o pastor muitas das vezes ele é taxado, como já disse e repito, como chato, como um homem bruto, como alguém diz, né? É uma pessoa ignorante, que não tem essa palavra. Alguém criou essa palavra ignorante. Existe ignorante, quer dizer, não sabe. Agora, ignorante não tem. Mas se diz ignorante, por exemplo, é uma pessoa bruta, né? Rude. Mas essa palavra não tem. Alguém criou e aí o povo usa essa palavra aí. Então os profetas também, eles eram perseguidos por desafiarem as autoridades, né, da época, quando levavam o povo a se desviar de Deus. Os profetas eram perseguidos também, irmãos, naquela época, por rejeitar a idolatria. Olha, Israel, ele foi levado ao cativeiro por causa do pecado da idolatria. Leia a Bíblia, releia novamente as histórias lá em Reis, em Crônicas, e vocês vão ver que o pecado, vamos assim dizer, na minha forma de falar, o pecado máximo, extravagante de Israel foi a idolatria. A idolatria conduziu o povo de Deus para o cativeiro, tanto o reino do norte como o reino do sul. Esses dois reinos agora divididos, todos eles chegaram a trilhar, sendo que o reino do norte foi o pior. O reino de Judá, ele foi mais ou menos, vez por outra, se levantava um rei sem juízo e conduzia o povo para a idolatria. Mas o reino do norte, a maioria dos reis do norte levaram o povo para a idolatria. Se não me foge a memória, não vou afirmar, se não me foge a memória, foi na casa de 19 reis, parece, que conduziram o povo. Não estou afirmando, estou mostrando o termo parece, porque não é uma afirmativa. Mas a maior parte dos reis do norte levaram o povo para a idolatria. E Deus levantou profetas para condenar a idolatria. Mas reis e o povo, líderes religiosos, não quiseram ouvir, e Deus conduziu o reino do norte para o cativeiro. Reino do sul, hoje Judá, da mesma forma, um outro rei aqui, um outro rei acolá, sem querer ouvir a Deus, conduziu o povo à idolatria, e o que acabou sendo conduzido também para o cativeiro. E eles, irmãos, foram conduzidos para o cativeiro por causa do pecado da idolatria, mas Deus sempre levantou os profetas para combater a idolatria. E quando os profetas de Deus eram levantados para combater a idolatria, eles eram perseguidos. É um caso bem simples e conhecido nosso. Elias, altar quebrado, né? Tudo quebrado, o povo agora seguindo a Baal, a Azerá também, mas Baal era o chefão, né? Deus falso, chefão, mas tinha Azerá também. E agora a situação espiritual de Israel lá para baixo, Deus levanta um matuto, Elias. Deus levanta um matuto, tisbita. Na nossa linguagem hoje, pode ser conhecido como uma pessoa matuta. E aí Deus levanta Elias para ser o profeta de Deus, para
falar o povo para ser reconduzido a Deus, deixar a idolatria, Acabe não quis saber, o povo não quis saber, e agora eles são levados para o monte. Estava lá 850 profetas de Baal e Azerá, e Elias pede para eles sacrificarem primeiro, porque eram mais gente do que ele. Gritem, clamem, para que Deus mande fogo. O verdadeiro Deus é que vai responder com fogo. O povo do Islâmico e tal, lá vai aquela mudando os falsos profetas, e nada, se retalharam e nada. Elias agora pega as pedras, 12 pedras do altar, coloca as 12 pedras em ordem, vocês sabem disso, representa cada uma daquelas 12 pedras as tribos de Israel, pega o animal, sacrifica, coloca em cima do altar, mas já tinha sido feito antes. Reis colocaram água e mais água, se não me foge a memória, foram 3 vezes que derramaram água, e agora Elias faz uma oração pequena, foge-me agora o número das palavras, parece que não chegou a 100 palavras, eu acho que é na outra Bíblia que eu tenho, que eu deixei notificado o número das palavras da oração feita por, aqui foi nessa, 57 palavras, consistiu a oração de Elias no monte. 57 palavras. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Uma oração curtinha, pequena. E o que aconteceu? Caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó e ainda lambeu a água que estava no reino. E o texto diz aqui que o povo, quando viu, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o que aconteceu? Os falsos profetas foram mortos. Todos os falsos profetas que estavam ali foram mortos. Mas Elias foi levantado por Deus para fazer o povo rejeitar a idolatria. E como o povo não quis saber, não só Elias, mas os outros profetas, eles começaram a ser perseguidos. Ah, irmão, na dispensação atual, certo que o pastor a gente não vive na idolatria, né? A gente não vive. Fomos libertos. Mas idolatria, nós sabemos que é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. O que estiver em primeiro lugar na nossa vida é o que está tomando o lugar de Deus. Então isso é uma idolatria. Dinheiro pode ser idolatria, né? Ter amor ao dinheiro, a pessoa ser aquela pessoa que bota um sorrisal na mão, 2 sorrisais na mão e tem que atravessar um rio de 60 metros. A pessoa vai para o lado de lá, volta para o lado de cá, com os 2 sorrisais na mão, e quando abre a mão, os bichos estão intactos. Então, muquirana, mão de vaca, amante do dinheiro. Então, o amor ao dinheiro é uma idolatria. A prostituição, ela também pode ser idolatria. Enfim, qualquer pecado, irmãos, que tomar o lugar de Deus na nossa vida é uma idolatria. Nós estamos tendo aquilo ali como um ídolo. Então, na dispensação da graça, a gente prega, né? Apesar de que tem crente, né? Eu sei casos de crente por onde eu passei. Eu conheço casos de crente que ainda tem, né? Guardadozinho lá dentro do guarda-roupa do seu quarto ambiente, ainda tem um bruguelinho lá pendurado. Né, tem lá, às vezes não largou cadê, meu Deus? Não largou o santinho, aqui é o cachorro, não largou o santinho, né? Não, isso aqui eu guardo, isso aqui é relíquia, isso aqui eu lembro do meu tempo, quando eu tinha aquela devoção tamanha. Então, às vezes, tem crente, irmão, que ainda tem a idolatria realmente com ídolos, idolatra ainda. Tem crente que ainda chama Virgem Maria, Frei Damião,
Vixe, Maria, irmãos, na nossa boca não é para sair mais o nome da idolatria, não, de forma alguma. Né? Diga aí uma coisinha que tem crente que fala, não é que você está falando, não, eu não falei, eu já ouvi. Né? Meu Pai, minha Nossa Senhora, São Judas Tadeu, José, Maria e José. Nossa Senhora, a nossa boca não é para ter mais o nome da idolatria, dos ídolos, não. A nossa boca agora é para só ter glorificação a Deus. Nós não decretamos nenhum santo que o povo professa lá fora. Nós não decretamos. Agora, a nossa glorificação através da nossa boca é somente para Deus. Somente através da nossa boca glorificamos ao Senhor Jesus, né? E da nossa vida também como um todo. Então, meus amados irmãos, na dispensação atual, os profetas de Deus representando os líderes, eles falam para a igreja: rejeite tudo aquilo que foi idolatria, né? Não briguem por candidatos de jeito nenhum. Não brigue, não idolatre candidato, vote no trabalho, não brigue por candidato, irmão, porque você vai brigar, mas quando for no amanhã, estão os dois lá, na mesma mesa, tomando um cafezinho, tomando um chá, vamos dizer que estão bebendo das bebidas alcoólicas, mas estão por aí, e você brigando, idolatrando, não tem nenhum. Nada assim. Então a gente vai orientando. Então rejeite essas presepadas, rejeite essas coisas, irmãos. Seja você, seja eu. Isto aqui é para todos nós. Vamos ver outra coisa aqui, porque os profetas eram perseguidos. Os profetas eram perseguidos também, irmãos, porque eles chamavam o povo ao arrependimento. Os profetas chamavam o povo ao arrependimento. Oi, irmão, será que é fácil? Não. Alguém disse que é bom ser pastor, e é verdade, não é mentira não. É bom ser pastor, desde que seja chamado por Deus, vocacionado pelo Senhor, né? Ser pastor porque caiu de paraquedas, porque alguém fez uma ajeitadinha aqui e acolá, é assim futuro. Mas eu falo de um chamado verdadeiro, um chamado verdadeiro. Então, ser pastor é bom, irmãos, é bom. É bom, agora não é fácil. Não é fácil. É bom, mas não é fácil. De jeito nenhum. Ninguém diga bem e diz: eu quero ser pastor para ficar rico, porque pensa só no dinheiro. Não está ruim um negócio desse. Não. Ser pastor, irmão, não é só isso aí não. Não é só mexer com finanças, não. Ser pastor vai muito mais além. O pastor, ele fica como Mourão muitas das vezes, ali recebendo toda a pancada. Não quer explodir, para que não haja confusões maiores na igreja, para não ter uma falta de paz, uma falta de união. Aí o pastor recebe toda a pancada ali como Mourão, aguentando como um bichinho de Jacó. Mas tudo aquilo que ele aguenta é para evitar danos maiores no meio da igreja. E o povo pensando: ali é um beijo. Não, porque o pastor, se o pastor for explodir com tudo, é confusão em cima de confusão. É falta de paz em cima de falta de paz. E aí o pastor recebe toda essa pancada. E ele chega muitas das vezes a exercer o mesmo chamado ou ministração dos profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, que tinha um que era João o Batista, que era justamente de chamar o povo ao arrependimento. Veja o que é que diz aí em Mateus capítulo 3, versículos de 7 a 10. Quando João Batista, ele vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham para o seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzindo os frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então João Batista foi levantado por Deus, irmão, justamente como outros profetas, para chamar o povo ao arrependimento.
E o pastor faz isso. Olha, João Batista era pecador. Os profetas da antiga lei também pecadores. Mas ele sabia que o chamado deles, através do Senhor, era forte. E eles tinham que proclamar esta mensagem de arrependimento ao povo. Arrependam-se dos seus pecados. O próprio Cristo começou o seu ministério assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus era um profeta também, exerceu o ministério profético aqui na terra. Então o pastor, irmão, na dispensação da graça, ele convoca o povo ao arrependimento. Olha o que você está fazendo, olha por onde você está andando, veja quem são as pessoas que você está ali tendo sociedade. Um dia desse eu fui notificado de que tem pessoas na nossa igreja, rapazes da nossa igreja, homens da nossa igreja, né, jogando bola no meio do povo, chamando palavrão. E está lá o crente jogando bola e arrocha o palavrão, e o crente lá, virado no siri, parecendo zico, e lá e tome palavrão, filho daquela outra, azulzinho, esculhambando meio de gente. E está lá o crente jogando bola. Aí eu pergunto: agora não vem aqui em casa pedir, pastor, o senhor tem folheto, que eu quero gastar caloria, eu quero fazer exercício e eu quero evangelizar. Mas é que quer? Agora prefere jogar bola. Jogar bola no meio de pessoas que não são da mesma fé. E mexer com a mesma fé, irmão. Crente não é para jogar bola mesmo, não. Goste quem gostar, critique quem quiser criticar, mas não é para jogar bola, não. Seja tudo crente, até tudo crente, às vezes sai um palavrão. Que eu conheço, não que eu joguei, mas eu conheço pessoas que têm time de crente, mas no time dos crentes, quando leva um carrinho, aí sai um palavrão. Esculhamba a mãe que está em casa, esculhamba o pai. Crente não é para estar jogado nesse negócio, não, irmãos. Crente é para estar, quer perder caloria, vai evangelizar. Ah, mas o pastor, ele não chamou. Vá-se embora evangelizar. Pegue folheto e vá-se embora e vá perder sua caloria. Ande para cima, ande para baixo, toma aqui um folheto e a palavra de Deus. Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Tome aqui e você vai andando e vai fazendo seu exercíciozinho e vai perdendo suas calorias. O colesterol alto vai baixar porque você está caminhando. Pronto, vá-se embora. Aí o pastor vai ficar falando: cuidado, vê com quem você anda, cuidado da patoquinha, como se chama hoje em dia, né? Que antes também chamava. Olha essa patoquinha que você está andando, veja essa patoquinha, por que você está andando, veja se vai dar futuro, se não tem futuro. Olha, irmão, diz um ditado popular, eu não sou bom ditado popular, mas às vezes eu lembro de um, e às vezes acerto, pronto, ciclo, que passarinho que anda como cedo aprende a dormir de cabeça para baixo. É a mesma coisa do crente. Crente que fica assim, não sei se é carne ruim ou é unicarne, é um desses dois aí, que fica aí com pessoas que não é da mesma fé, com a vida completamente desastrosa. Você vai andar e alguém vai dizer: está aprendendo as mesmas coisas, está fazendo as mesmas coisas. Disse um grande filósofo, não sei se foi Sócrates, foge-me agora, mas disse um grande filósofo: dize-me com quem andas, e eu direi quem tu és. Então pronto. Veja com quem você está andando, que você é carne unha ou unicarne, os dois vão. Eu acertei o ditado. Mas veja aí, todo cuidado é pouco. Não podemos ter raiva de ninguém, não podemos ficar intrigados de ninguém. Agora, todo cuidado é pouco com as amizades. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, as más conversações vai lhe corromper. Ou você ganha a pessoa para Cristo, como se diz aí afora, né? Ou a pessoa vai ganhar você para o mundo. E se você não tem estrutura, é mais fácil ganhar você para o mundo do que você ganhar essa pessoa para Cristo. Se você não tem uma vida cristã digna de conformidade com o Evangelho, é mais fácil você ir para o mundão do que você trazer esta pessoa para Cristo. Se você não tem convicção de salvação, porque está para cima e para baixo.
porque tem aquele grau de amizade sobreexcelente. Vai aprender as mesmas mudanças, vai aprender as mesmas presepadas, e pode cair lá fora no mudão. Então, o pastor, irmão, ele está aqui na doutrina, é para fazer você vir ao arrependimento. Eu também preciso me arrepender todo dia. Eu também sou humano, irmão. Eu peco igualmente que vocês. Vocês pecam, pecamos, pastor. Eu também peco porque sou humano. Então, sobre mim vem uma responsabilidade maior, porque eu sou um líder. E agora eu tenho que policiar a minha vida para resguardar-me, para não ficar pecando, adoidado. Não é que não vai. Eu vou me aproveitar, eu vou pecar doidado. Não, de jeito nenhum. Não é isso que eu estou dizendo, que você está entendendo a minha fala. Então, o pastor, na dispensação da graça, chama também o povo ao arrependimento. Vou ficar abusado com o pastor, vou ficar com raiva do pastor, porque o pastor fica só chamando a gente para o arrependimento. Ô irmãos, se a gente não se arrepender, como é que a gente vai para o céu? E para ir para o céu tem que se arrepender dos seus pecados. Arrependimento não é mudança do pensamento, mudança das palavras, mudança das ações. Então arrependimento, enfim, é mudança. No sentido geral é mudança. E Paulo disse assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Arrependimento verdadeiro. Então os profetas, eles eram perseguidos porque chamavam o povo ao arrependimento. E você quer ver, irmãos, é porque o pastor, eu pelo menos, eu não foco, né? A minha visão é global, é geral, é panorâmica. Mas às vezes, muitas das vezes o pastor fala por aqui, mas por onde eu passei, porque já passou por aqui. Às vezes o pastor fala, mas tem gente no banquinho, resmungando, murmurando, criticando, falando besterol e não sei o que. Não é por aí. Não seja contaminado. Não seja contaminado. Devemos ser purificados. Outra razão porque os profetas eram perseguidos, irmãos, era porque eles protestavam. Os profetas protestavam contra a vida das pessoas pecaminosa. Está aqui em Neemias, eu deixei anotado aqui, Neemias capítulo 9, versículo 26. Porém se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das tuas portas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Então os profetas, eles eram perseguidos porque protestavam. Eu coloquei aqui, protestar quer dizer demonstrar repulsa. Todo profeta verdadeiro de Deus demonstrava repulsa por causa dos atos contrários que as pessoas faziam contra Deus. E o verdadeiro profeta demonstrava esta repulsa. Protestavam contra eles, mas eles mataram os profetas. Eu já disse a vocês, acho que foi uma vez que eu disse aqui, que a igreja onde eu nasci, minha igreja Mãe Viçosa, há muitos anos atrás, antes de eu aceitar Jesus, houve um período negro na minha igreja mãe, que ela foi conhecida como a igreja que mata profeta grande e pequeno. Imagina, mata pastor grande e pastor pequeno. Então, a minha igreja é a forma de falar, né? Não é a igreja minha, não. Não é para um possessivo aqui, não. A igreja em que eu nasci, ela teve esse período negro na vida dela, conhecida ministerialmente como a igreja que matava profeta grande e pequeno. Mas graças a Deus que isso passou, mudou o legado da minha igreja mãe. Quando eu aceitei Jesus, ela já não tinha mais este legado. O legado agora era outro. A marca registrada dela não era mais aquela que um dia alguém disseminou. Agora era um outro legado, uma outra marca, graças ao bondoso Deus. Mas olha, meus queridos amados irmãos, mas eu disse a vocês também, se não faz a memória, que um dia o pastor estava ministrando a palavra, uma igreja pequenininha, eu acredito, dessa banca para lá, era a igreja menor um pouco, né, do Souza.
E um dia o pastor de saudosa memória, ele estava ministrando uma palavra e alguém na igreja se levantou contra ele, esculhambando literalmente, esculhambando aquele pastor. Os irmãos viram, ficaram extasiados porque aquele irmão estava esculhambando ao pastor, mas Deus quis abrir os olhos espirituais da igreja. E quando o pastor ministrava a palavra e o irmão esculhambando o pastor, Deus abriu os olhos espirituais da igreja e a igreja viu rajadas de fogo saindo da boca do pastor. Então veja, irmãos, quando Deus quer, Deus faz isso. Não é obrigatório ele fazer toda vez, não é quando ele quer fazer isso aí. Mas o pastor, ele tem que protestar contra os pecados dos crentes. Senão vai ficar o que é aqui? Manteigeiro de hotel. Todo mundo faz o que quer. Não, vamos fazer isso aqui, que o pastor não faz nada não. Vamos fazer isso aqui. Eu passei em um campo, que alguém disse, olha pastor, um dia a mocidade dessa igreja aqui chegou a ter 120 crentes. Foi mesmo, rapaz? Foi. Começou a construir um novo templo, a gente ficou congregando em um outro lugar aí, num salão, e a mocidade chegou a ter 120 crentes. Rapaz, que maravilha foi. Mas também, pastor, era jovem de todo tipo. Jovem de todo tipo. Era jovem se prostituindo, era jovem fazendo isso, era jovem fazendo aquilo outro. Era 120 jovens aproximadamente. Agora, fazia e desfazia. Pintava o 7, bordava o 8 e tricotava o 9. Pronto. Mas estava lá. Porque o que o pastor queria era número. Número, irmão, sem santidade não adianta nada. O fogo rola. Mas o povo pecando adoidado. Uns sentiam o fogo de Deus, literalmente, né, de maneira positiva. Vamos assim dizer, de maneira positiva, correta. Mas outros estavam lá só no fuzuê. Fogo de palha, como fogo de bananeira. O que adianta? Ter número, mas não ter santidade. O que adianta ter um departamento com 500 pessoas, mas o povo fazendo o que quer? Faz o que quer. Apronta, faz tudo. Não tem disciplina. Um dia, alguém perguntou, parece que foi a mim, em uma conversa pelo WhatsApp, alguém perguntou a mim, em um lugar, não me lembro, perguntou, ainda existe disciplina na Assembleia de Deus? Ainda existe? Se existe disciplina. Não existe não, porque no lugar onde eu moro, não tem mais disciplina não aqui. Aqui, os crentes fazem o que querem. Aqui agora virou manteigeiro de hotel. Aqui é uma terra sem lei, é uma terra sem doutrina. O povo aqui não vive na regra não, aqui é solto, como animal selvagem. Aqui, pronto, aqui pode vir para cá, que aqui é o que quiser, faça o que quiser e o pastor não faz nada. Oi, irmãos, misericórdia. Imagine isso, uma desgraça dessa acontecendo em uma igreja nossa. E a pessoa que falou, faz tempo isso aí, não lembro bem, mas a pessoa que falou para mim é uma pessoa da nossa igreja, e justamente ocorrendo na igreja que a gente participa. E eu tive que dar uma palavra à pessoa lá, senão desanime da fé cristã. Continue crente, servindo a Deus, fique gemendo ao Senhor, e no tempo certo, o vento de Deus sopra, esse pastor sai daí e chega um para colocar a casa em ordem. Porque, irmãos, um pastor que perdeu a regra, um pastor que não protesta, que não tem repulsa, não, de jeito nenhum, fica amigo. Não vamos aceitar. Nós somos a Assembleia de Deus. Não quero saber se tem algumas Assembleias de Deus aí afora, o povo fazendo o que quer. Eu não quero saber. Eu sou pastor aqui até o tempo de Deus, até o tempo que Deus quiser. A minha pessoa aqui com a minha família, a gente vai ter repulsa, a gente vai protestar aqui no altar pela palavra de Deus qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de pecado. Não podemos de jeito nenhum querer aceitar de bom grado essa questão de pecado. Vamos adiante, vamos adiante. Porque os profetas eram perseguidos, irmãos. Ainda, pastor, ainda. Acabou
acabou não. Tem tanta coisa porque os profetas eram perseguidos, mas eu não vou falar essa multidão de coisas não, porque a Bíblia é muito vasta. Mas somente este item e outro. Porque os profetas eram perseguidos, irmãos, porque eles não falavam o que alguém queria. Os profetas de Deus eram perseguidos, porque não falavam o que alguém, seja reis, seja outra pessoa, não falavam o que eles queriam ouvir. E aqui eu deixo aberta a minha Bíblia em 1 Reis, capítulo 22, versículos de 8 a 28. 1 Reis, capítulo 22, de 8 a 28. E a gente vai citar rapidinho uma situação de um rei chamado Acabe, que justamente perseguiu um profeta de Deus, porque não ouviu aquilo que ele queria ouvir. É aquela questão de crente, né, irmão? Que só quer vir ao culto para ouvir o que ele quer. Meu Deus, sabe, eu preciso ouvir, mas quando vem uma palavra contrária àquilo que ele ou ela não queria ouvir, aí diz, não, isso aí não presta não. Agora se fosse um melzinho, aí isso aí é para mim, Jó. Mas olha, Acabe aqui, a Bíblia diz aqui em 1 Reis 22, que Acabe viveu 3 anos sossegado, quieto, a começar do versículo 1, sem ter guerra contra a Síria. 3 anos de santa paz, sem guerra contra a Síria, que era uma nação terrível. Mas, quando foi no 3º ano, diz o versículo 2 aqui, que Josafá desceu para se encontrar com Acabe, que é rei de Israel. E Acabe disse para o povo: vocês não sabem que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sossegados, calminhos, sem a tomar da mão da Síria? Vai mexer em vespeiro, irmão. Buscar confusão, está tudo quietinho, está quieto, então deixa quieto. Não mexe na onça com vara curta não, que não vai ser bom não. Mas está lá Acabe descendo para Josafá descendo para visitar Acabe. E quando Acabe disse isso para o seu povo, ele disse para Josafá, tu vai comigo para a peleja, para que conseguir Ramote de Gileade. Olha, eu vou ser como tu e o meu povo como o teu, os meus cavalos como os teus. Josafá disse: consulte primeiro a palavra de Deus, a palavra do Senhor hoje. Consulte primeiro hoje a palavra do Senhor. Aí Acabe, versículo 6, Acabe juntou os profetas dele, até quase 400 homens. Fala aí, profetas, se eu devo descer e ir a pelejar Ramote de Gileade. Aí a cambada de falsos profetas, quase 400 homens, disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Se fosse hoje, na dispensação da graça, Acabe um cabraminho, desviado, conduzindo o povo para caminho errado, mas ele tinha os dedos, os falsos profetas. Se fosse a dispensação de hoje, o que ia ter de crente ali, sapateando, fazendo aviãozinho, plantando bananeira, meu Jesus de Nazaré. E Acabe, olha, aqui tem lição para gente. Aqui tem lição para gente. Versículo 7, Josafá disse: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que te possa consultar. Olha, Josafá já era mais crente, agora fez uma coisa errada, desceu para fazer aliança com um rei ímpio. Ô irmãos, cuidado com alianças. Todos os dois eram judeus, sendo que reino do norte e reino do sul conheciam a Deus, mas um estava certo e o outro estava errado. E o que estava certo desceu para fazer amizade com quem estava errado. Se fosse Paulo aqui ia dizer: afasta que tu estás.
afasta-te dos tais. Mas tem gente que diz, meu Deus, a pessoa se desviou e essa igreja não tem amor. Essa igreja não tem amor. Ô irmãos, vamos amadurecer pelo seguinte: Deus quer que a sua casa se encha, o pastor quer, os crentes também querem. Só que tem um detalhe, irmãos. A Bíblia, você sabe disso, diz que a pregação do Evangelho é comparada a um pescador que pega a rede, joga em alto mar, puxa aquela rede, vem muito peixe. Agora vem peixe bom e peixe ruim. E peixe bom e peixe ruim. Então, a gente quer a casa cheia. Agora, irmãos, eu vou dizer uma verdade aqui que talvez alguém depois venha me detonar. Mas nem todos que estão na casa de Deus são salvos. Que heresia, pastor? Não é heresia, não. Nem todos que estão na casa de Deus, irmãos, estão salvos. Estão aqui só de aparência. Estão aqui encobertamente. Mas a vida denuncia que não é um verdadeiro seguidor de Cristo, uma verdadeira seguidora de Cristo. Mas é preciso se arrepender verdadeiramente para dizer: eu sou crente e eu vou morar realmente no céu de Deus. É preciso isso aí. Porque só empunhar a Bíblia na mão, ou botar debaixo das axilas e carregar para a igreja, isso não quer dizer nada não. Está desse jeito aqui, isso não quer dizer nada não. Porque a sua vida vai falar mais alto. A sua conduta, o seu procedimento falará mais alto se você verdadeiramente é cristão. Você pode até dizimar, isso não é garantia da sua salvação. Você pode até ofertar, a oferta não é garantia da sua salvação, de forma alguma, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você pode usar roupa de crente na Assembleia de Deus, mas não é garantia para você ser não. Você pode ter 10 Bíblias na sua casa. Eu tenho mais de 10 Bíblias de estudo na minha casa aqui. Isso não quer dizer nada não. Você pode pregar 1 hora e meia por dia de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Isso não quer dizer nada. Você pode cantar que só um curió, a igreja se alegrar, o povo vibrar. Mas isso não quer dizer nada não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque Jesus disse certa feita que alguém vai dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos, assim diz o Senhor. Nós profetizamos em teu nome. Nós expulsamos demônios em teu nome. Na época não tinha a questão das línguas estranhas, mas vamos botar agora. Falamos em línguas estranhas mais do que Paulo, Jesus. Fizemos. Ele vai dizer: afastai-vos de mim, não vos conheço. Vão para os quintos dos infernos, preparados para Satanás e seus anjos. Pronto, vai-se embora. A gente fica, irmão, dentro de uma ostra, de uma carcaça, só desse negócio. Meu Deus, fulano se desviou, foi por causa do irmão, por causa da irmã. Foi não, se desviou, porque a Bíblia diz que na casa de Deus não permanecerá pecador, irmãos. Não permanecerá. E o que fazer agora, pastor? Tem que arrancar? Não. Jesus disse: olha, está o joio, está o trigo, primeiramente o trigo, está aí o trigo, o joio nasceu junto com o trigo, e agora vamos arrancar o joio? Não. Deixa aí, até o tempo determinado. Deixa o trigo com o joio. Então a gente, muitas das vezes, não tem que deixar o joio com o trigo. Às vezes alguém diz: mas o pastor não toma nenhuma atitude, o pastor não faz nada, fulano é joio, o pastor não faz nada. Eu sei que vocês falam. Não quer quem não fala não, porque você fala. Você fala, irmão. Não fala na minha frente, fala pelas costas. E por que eu digo isso? Porque eu já tenho 38 anos de crente. Quando eu não era pastor, eu ouvia os crentes falarem isso aí. Mas o pastor está ali, ó, vê fulano agindo como um joio e tal, e não faz nada. Porque tem casos, como Jesus disse aqui, que o do joio tem que ficar com o trigo até o dia, irmão. Até o dia da ceifa. Então deixa aí no joio. A gente, pastor, não pode fazer nada. É porque tem que ficar ali, um joiozinho.
e no dia da ceifa, e o Senhor vier com a espada, com a foice, para fazer a colheita, o trigo sobe, o joio vai ser queimado no fogo. Aí tem que ter isso aí. Agora tem gente que vai querer com aquele moído velho, meu Deus, não sei o que, aquele moído velho. Vamos deixar desse moído velho, irmão, e vamos ler mais Bíblia. Vamos ler mais Bíblia e deixar de moído velho. Que moído velho, mas sem futuro. Mas leia a Bíblia, o que é que diz aqui, tá vendo? A Bíblia fala desse jeito aqui, ó, pronto, então, olha, então. Mas Josafá fez aliança com Acabe, e Acabe ouvindo só palavra boa. Mas Josafá disse: quando alguém chamar um profeta rei, olha, eu tenho aqui, versículo 8, viu? Acabe disse: aí eu tenho um homem, porque podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de lá. Olha aí, está vendo? Então os profetas de Deus eram perseguidos por não falar o que alguém queria. E quando Micaías foi chamado, alguém disse: olha, Micaías, as palavras dos profetas é uma só, é palavra de vitória, é palavra de vitória, vai ter sabor de mel, viu? Essa é a palavra dos profetas, do rei. Está certo, que Deus falar, eu vou entregar. Quando ele chega lá na presença do rei, o rei pergunta: a gente vai para a peleja, vamos ser vitoriosos, e daí? A gente vai deixar de ir? Aí Micaías disse: sobe, serás próspero. Aí Acabe disse: até quantas vezes vou te conjurar que me não fale senão a verdade em nome do Senhor? Aí Micaías vai entregar a mensagem verdadeira de Deus. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm Senhor, estes não têm líder, torne cada um em paz para a sua casa. Mas ó, entrou por aqui, saiu por aqui no ouvido de Acabe. Josafá ouviu também a mensagem, mas acabou seguindo Acabe para a peleja. Final das contas, destroço total. Acabe morreu na peleja. E olha só, irmão, Acabe, pense num bicho esperto. Acabe, ele tirou a sua roupa real. Se fosse no dia de hoje, tirou o seu terno, tirou gravata, botou uma roupa de boizinho, botou uma roupa de boi. E quem sabe Josafá poderia perguntar: mas Acabe, por que essa roupinha de boi? Por que essa roupinha de boi? Não, aqui é estratégia, esquenta não, Josafá. Vai-te embora com o teu terno, que aqui é porque eu quero pegar aí o rei da Síria que deve estar por aí. Quem sabe não foi essa conversa boa de Acabe? E a Bíblia diz que a orientação que os soldados dos sírios tinham era para focar em Acabe. E quando chegou na batalha, quem estava bonitinho, de terno, na linguagem de hoje, né? Todo mundo sabe qual é. Quem estava bonitinho de terno era o Acabe. Eu não sou Acabe não, mas eu sou. Era o Acabe, estava lá, todo bonitinho de terno e tal. Aí o povo disse: olha, ali está o rei Acabe, vamos virar nele para matá-lo. E Josafá, que nem um bestão lá inocente, de repente os cabas vieram focados só no rei Josafá, que eles pensavam que era Acabe, porque Acabe estava lá, todo boizão na linguagem de hoje, todo boizão, roupinha de boi e tal. Mas a Bíblia diz que Josafá clamou ao Senhor. A Bíblia diz que ele gritou ao Senhor e o Senhor socorreu. E aí o povo viu que não era Acabe, mas alguém na sua simplicidade entesou lá e feriu a Acabe, e Acabe morreu. Então o profeta de Deus, ou os profetas de Deus, eles são perseguidos justamente por falar aquilo que alguém não quer ouvir. Você quer ouvir isso aqui, mas não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. E a gente tem que ter ouvido, irmão, para ouvir o que Deus quer falar para mim. O que é que Deus quer falar para mim? E aí é que eu digo. É por isso, irmãos, eu louvo a Deus, que querendo ou não, o nosso número no culto de doutrina ainda é excelente. O nosso número no culto de doutrina é excelente.
Mas tem lugares aí afora que eu conheço, meu Jesus amado, o culto de quinta-feira nosso é uma maravilha, comparando com outros que tem por aí afora. Mas um dia eu vi na internet e eu falei para vocês aqui, que alguém disse: quer saber o nível espiritual de uma igreja? Não ameça pelo culto de domingo, não ameça por cultos festivos, meça a espiritualidade desta igreja pelo culto de doutrina, meça pelo culto de doutrina. Então a nossa espiritualidade, ela é medida pelo nosso culto de doutrina, quando a gente participa para ouvir a voz de Deus e Deus tirando pela palavra. Esse carrapicho aqui, carrapicho lá, e a gente ouvindo: Jesus, é verdade, eu estou meio troncho, meio tronchinho, mas me ajuda a me endireitar. Tu és o carpinteiro lá de Nazaré, então vem aqui, trabalha na minha vida, endireita a minha vida, deixa a questão aqui. Ele vai trabalhando, corrigindo e tirando os nós da nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus e agradecer. Quinta-feira é o culto do clamor, sábado a nossa ceia e domingo culto de missões. Venhamos buscar o Senhor. E amanhã ciclo de oração, consagração de novo, né, irmã? De 9 às 11.